Bichado tudo? Bichado tudo. Foi melhor do que o carro do Eduardo, né? Mas ele vem mesmo, cara? Não, peraí, de jeito nenhum. O Palmeiras não quer ganhar. Não, Torcida mata, Raul. Torcida ou. cara, pô, se o Palmeiras já tivesse garantido a vinda dele para a primeira divisão, provavelmente eles vendiam. Mas também é aquele esquema, vender à vista. Vender à vista. Ninguém confia no Flamengo, não. Cara, acho que ninguém confia. Paga tudo. Cheque administrativo, toma aqui, leva o Valdívia para cá. Acho que ninguém confia nele. Acho que ninguém confia em Clube do Rio. Bom, vamos começar com a discussão da claquete, né? Qual é a aula de hoje? Que é 9, não? Você acha? Não tenho certeza. Vamos ver mais votos. Aula 9. Aula 9. O consenso virou aula 9. Na aula 09, né, eu vou falar de duas coisas. Eu vou consolidar um pouquinho aquela ideia que a gente teve na aula passada, de que os problemas da medida funcional estavam resolvidos essencialmente pela parte quadrática do funcional, tá certo? E a gente vai andar um pouco mais na questão das simetrias, tá certo? Então, vamos começar a abordar a questão de simetria. Então, como é que é o título que a gente pode pôr aqui? Um título duplo, né? Potenciais genéricos, né? Vamos botar assim, potencial lambda x4, né? Potencial no genérico, não, potencial específico, lambda x4. E simetrias, né? Vamos abordar essa questão aqui. Então, primeiro, vamos colocar aqui uma coisa clara, né? Apesar do erro lá que eu cometi no final da aula passada, né, a expressão correta, né, de fato, é essa que está aqui. Né? Esse aqui é o propagador da situação do oscilador harmônico com a adição de uma fonte externa. Né? Então, isso daqui corresponde àquela integral funcional, né? Integral em dx, exponencial de sobre h cortado, integral de t0 d, dt barra, meio de x com ao quadrado, menos meio de ω2 x2, mais xf. Esse f é um f de t, né? Função f de t. E a gente andou para cima, andou para baixo na aula passada, né? Mas o resultado realmente está se confiar nele, é esse aqui, né? dt barra, x clássico, dt barra. O que tem essa lá? O que vocês acham? Ninguém não está muito popular lá, não. Obrigado, Beth. Valeu. Turista, vocês não pensam em mim. Não, tá bom, realmente o clima hoje está bom. Tem essa dependência, depois tem exponencial de I sobre 2H cortado, aqui sobre H cortado. Né? Integral de 0 a t dt barra dt' f de t barra g de t barra t' f de t' vezes o g de xt x0 t0. Esse G que está aparecendo aqui é o propagador do oscilador harmônico, né?
sem esse termo aqui, né? Sem esse termo aparecendo aqui. Então, eu tinha dito para vocês, né? Deixa eu só dizer uma coisa concreta aqui para tranquilizar a cabeça de todo mundo, né? Eu estou pretendendo passar aqui umas anotações minhas para vocês, né? Eu estou passando a limpo, na verdade, esclarecendo não só esse ponto, como alguns outros pontos que a gente tocou aqui no curso, né? E, tipo assim, para evitar ficar retomando e tal, e gastando muito tempo aqui na aula, eu vou simplesmente colocar essas coisas preto no branco e passo para vocês, de modo que aí não resta dúvida, né? Por exemplo, sobre a dedução dessa expressão, em nenhum dos dois jeitos que eu fiz na aula passada, tá certo? Então, um dos jeitos é mais interessante do que o outro, é justamente o segundo que deu diferença, né? O segundo jeito é mais interessante do que esse, porque o segundo jeito é generalizável para a parte de teoria de campos, por exemplo, ou física de muitos corpos, né? Mais especificamente. Só para relembrar, né? Aqui quando a gente fala x clássico, né? Esse x clássico é a solução do oscilador harmônico livre, né? Não é do oscilador harmônico forçado, é do oscilador harmônico livre. O f de t é a fonte externa, esse g é a função de Green também associada com um operador que atua no oscilador harmônico livre, tá certo? Então, o g satisfaz essa equação aqui, d2 dt barra 2 mais ômega 2 g t barra t' igual a menos delta de t barra menos t', certo? Esse g pode ser calculado, ele satisfaz também condições de contorno, isso é muito importante, né? G de T0, T' tem que ser igual ao G de T, T' tem que ser igual a zero, né? Porque ele essencialmente, as condições de contorno, ele é a solução, né? Ele é parte da solução particular da equação não homogênea, da equação diferencial não homogênea, e quem carrega a dependência nas condições de contorno é justamente a solução homogênea, né? Então ele tem que satisfazer condições de contorno desse tipo aqui, condições de contorno triviais aí na fronteira, né? Tá bom. Então, na vez anterior, né, eu tinha falado para vocês, se eu tivesse um potencial geral, né, eu podia trabalhar esse potencial geral de maneira a escrever o propagador, né, para o problema associado com o potencial geral em termos do propagador associado ao problema livre, né? O problema do oscilador harmônico livre. O oscilador harmônico livre é uma espécie de base de partida para você escrever tudo sobre o potencial genérico, né? Então, vamos escrever desculpa, deixa eu renovar a claquete aqui, fazer o seguinte, 1/2 de m ômega 2 x2 mais lambda x4. Vou fazer assim, né? Então vamos especificamente falar desse potencial, porque aí a gente não tem aquela confusão toda de eu estou falando de um polinômio e eu vou falar até certo termo. Não, um polinômio concreto que é o polinômio mais trivial que eu posso considerar envolvendo x, tá certo? Por exemplo, se eu considerasse 1/2 de m ômega 2 x2 mais lambda x3, tá certo? Esse potencial teria um defeito claro. O defeito dele é que ele não tem um mínimo. Tá certo? Ele não tem um mínimo. Se ele não tem, o x3 ele vem aqui na origem, depois ele continua, né, para menos infinito, né? Se ele não tem um mínimo, então você tem um teorema, né, na mecânica quântica, né, não relativístico pelo menos, de que um potencial sem um mínimo também vai te dar origem a um conjunto de estados, né, autoestados hamiltonianos, que não são limitados inferiormente. Ou seja, não há um estado fundamental. Não há um estado de menor energia, né?
E praticamente todos os sistemas que a gente se interessa por eles precisam ter um estado de menor energia, né? Tipicamente, a estabilidade na matéria, né, ela está ancorada no fato justamente do hamiltoniano do átomo de hidrogênio possuir um estado de menor energia. E, portanto, o potencial efetivo lá do átomo de hidrogênio é um negócio assim, ele tem um mínimo. É graças a esse mínimo que a gente tem um estado fundamental, e graças ao estado fundamental é que o elétron não cai em cima do próton. Né? Ele podia, né? Ele negocia, né? Vamos dizer assim, e nunca cai. Né? Então a gente tem estabilidade na matéria porque a gente tem um estado fundamental. E a gente tem um estado fundamental porque o potencial tem um mínimo. Então a gente sempre procura ter um mínimo no potencial. Então se eu botasse x3 aqui, eu teria um potencial que não teria mínimo. Então o potencial mais simples que eu posso falar, que seja não linear, né? Além do potencial do oscilador harmônico, é esse potencial que está aqui. Certo? Então vamos analisar esse potencial dentro da perspectiva que a gente terminou na aula passada. Né? Então, vamos supor que eu estou aqui considerando, eu vou chamar isso aqui de G0, tá certo? G0. É bem claro, né? Se o F é igual a zero, eu estou no oscilador harmônico, né? Tranquilo. Né? Então, a palavra G, né, eu vou reservar para o modelo em particular que eu estiver considerando. Né? Então, vamos imaginar o nosso problema. O nosso problema seria calcular G de xt, x0, t0, né, dado por essa integral funcional aqui, exponencial de x, isso sobre h cortado, dt, dt barra, né? Aqui eu tenho meio de mx ponto ao quadrado menos 1 meio de m ômega 2 x2 mais lambda x4. Certo? Então agora o que eu estou supondo é o seguinte, eu quero calcular a dinâmica, né, de uma teoria que está sujeita, né, a esse potencial aqui. Né? Então, o truque que a gente colocou, né, na vez anterior, vamos repetir aqui para esse caso. O truque é considerar a mesma integral, né? Nós vamos chamar isso daqui de L0, certo? Para não ficar escrevendo toda hora. Né? Exponencial de isso sobre h cortado, integral t0t dt barra L0 mais lambda x4 mais x vezes f, calculado em f igual a zero. Né? Então, dessa maneira, esse objeto que já está aqui, antes de ser calculado em f igual a zero, ele torna-se um funcional do f. Né? É uma função que depende, é um objeto que depende dessa função f de t. Quem é essa função f de t? Certo? Se essa integral faz sentido botar isso dependente de f e botar f igual a zero, sem problema nenhum. Né? E se ela faz sentido ou não, é uma decisão a ser tomada arduamente. Né? E não é uma decisão trivial, mesmo do ponto de vista da formulação canônica. Porque você deveria analisar se o modelo X4, vamos dizer assim, tem uma solução que faça sentido, convencional, etc. e tal. Bom, então qual é a ideia aqui? Né? A ideia é a gente se livrar desse termo lambda x4 aqui dentro, né, da ação. Né? Então a gente vai utilizar aquele truque, né, que diz o seguinte, né, se eu pegar e calcular uma derivada funcional em relação a f de t, né, dessa integral dx
exponencial disso sobre a cortada integral dt bar L0 mais xf. E no final, calcular isso em f igual a zero, certo? Observe que eu não coloquei aqui o lambda x4, né? O resultado disso daqui, né? E naturalmente, se eu botar um h cortado sobre i para compensar o i sobre h cortado que vai vir, o resultado disso aqui é integral dx de x de t exponencial de i sobre h cortado, integral dt bar d0 a t L0. E agora eu não preciso mais de f igual a zero, porque eu já tomei o f igual a zero. Tá certo? Então, se eu calcular uma derivada funcional em relação a f, descontar o i sobre h cortado, que está aqui, né? Como é que vai agir essa derivada funcional? Ela vai entrar aqui, ela passa por cima da integração, porque ela está derivando em relação a f, integração em relação a x, ela vai derivar exponencial, repete a exponencial, aí ela vai avançar no argumento, ela vai procurar alguma coisa que dependa de f, a única coisa que depende de f é esse termo aqui, integral de xf. Aí ela deriva em relação a f, vai dar uma delta de t barra menos t, né, a variável que indexa o f, né? A delta mata a integral e fica o x de t aqui embaixo, simplesmente. Né? Se eu fizer isso elevado a n, ou seja, n vezes, tá certo? O que eu vou obter vai ser o x de t elevado a n também. Aqui nessa história. Portanto, se eu aplicar exponencial, né, de h cortado sobre i, integral t0 a t, dt, sei lá, dt', né? Só para a gente não ficar com a mesma coisa, de df, desculpa, i sobre h cortado aqui, e aqui h cortado sobre i, né? D a df de t', né? Se eu aplicar esse cara aqui com lambda, né? E ele elevado a quarta, né? Se eu fizer isso, aplicar esse cara a integral em dx da exponencial i sobre h cortado, integral t0 a t dt bar L0, né? Mais xf em f igual a zero no final, né? O que eu vou obter? Vou obter exatamente integral em dx exponencial de i sobre h cortado, integral de t0 a t dt bar do L0 mais lambda x4 e fim de papo. Mas isso aqui é o meu g de xt x0 t0. Certo? E isso aqui, antes de eu mandar para f igual a zero, né, é exatamente o meu gf de xt x0 t0. Tá certo? Então, se eu conseguir calcular o gf, né, o que eu acabei de mostrar é que o g de xt x0 t0 é esse operador, tá certo? Atuando no gf de xt x0 t0. Tá certo? Então vamos fazer essa conta, tipo assim, só na primeira ordem, né? Só para a gente ver mais ou menos o que está acontecendo, né?
a gente vê explicitamente aquilo que eu falei, de que todos os problemas, vamos dizer assim, que a gente deveria ter, já foram resolvidos aqui na integral gaussiana. Certo? Então vamos lá. Essa exponencial que está aqui, né? Vocês veem que é 1 mais esse objeto ao quadrado sobre 2 fatorial, mais esse objeto ao cubo, etc, etc. Não é isso? Como é esse objeto mais esse objeto ao quadrado, mais esse objeto ao cubo, isso aqui é uma série de potências em lambda. Né? Isso é 1 mais lambda vezes alguma coisa, mais lambda 2 vezes alguma outra coisa, mais lambda 3 vezes alguma outra coisa, assim por diante. Então vamos tomar só a contribuição até a ordem lambda. Né? O nosso G, né? Ele vai ser 1 mais I sobre H cortado, integral, dt', vou botar o lambda aqui para fora, H cortado sobre I, df, elevado a 4. Tem mais outras contribuições que nós não vamos calcular. Né? Esse é o primeiro termo da exponencial, da expansão da exponencial. E isso está atuando nesse GF que está aparecendo aqui. Mas olha só, esse GF eu calculei. Né? Esse cara aqui. Deixa eu escrever ele lá. Né? Vai ser exponencial de I sobre H cortado. Integral. Eu vou parar de escrever integral de 3 a t, fica subentendido, certo? Integral de dt bar de x clássico vezes f de t bar, naturalmente. Né? Depois aparece uma exponencial de I sobre 2H cortado, se não me engano. Isso. Integral dt bar dt min f de t bar dt bar dt min f de min. O que depende de f desse cara terminou aqui, morreu aqui. Certo? O que não depende de f é aquele G0, né? De modo que carrega ele aqui. Certo? E não se esqueçam que a gente tem que calcular tudo em f igual a 0 no final. Né? Então, primeiro termo da história é 1 vezes isso tudo em f igual a 0. Né? Então, ele é simplesmente o G0 de xt, x0, t0. Né? Tudo está calculado em ordem zero de teoria de perturbações. Certo? Cálculo maravilhoso, não é isso? Não dá trabalho nenhum. Né? 1 vezes um negócio de f. Quando você manda f para 0, essa exponencial dá 1, essa exponencial dá 1, morreu a soma. O próximo termo é esse animal aqui, né? Atuando aqui nesses caras. Certo? Nada de me amaldiçoar. Tenham paciência. Quando vocês não aguentarem mais, é só gritar, chega, que eu paro. Tá? Então, aqui eu vou mudar esse rótulo aqui de teína para metil, por exemplo. Certo? E nós vamos ficar com H cortado sobre I. H cortado sobre I a 4, tem um I sobre H cortado ali, então vai ficar H cortado sobre I ao cubo, né? Vezes lambda,
e eu tenho essa derivada quarta, né? Atuando nessas exponenciais que estão aqui, né? Então vamos começar, vamos atuar com uma, né? E aí a gente deixa 3 de fora, né? Vamos atuar com uma das derivadas, né? Então atuando com a primeira derivada funcional, a derivada disso, mantém isso, mais isso, vezes a derivada disso, né? A derivada funcional desse primeiro cara que está aqui vai nos dar um x clássico de x clássico de t barra delta de t barra menos t tilde e um i sobre h cortado, né? Vezes o que eu chamo de exponencial de FGF, só para a gente não ficar escrevendo muita coisa, né? Então, derivei esse cara, exponencial, vamos fazer assim, exponencial de XF mais FGF. XF é esse, FGF é esse, né? Então, quando eu derivo a primeira, dá isso, né? Bom, deixa eu escrever todo mundo junto logo, mas eu vou derivar esse cara em relação a f, então eu derivo esse f e mantenho isso, depois mantenho isso e derivo isso. Esse g é um cara que é simétrico, em t barra e t', tá certo? Não sei se vocês se lembram da função de Green, né, da equação que ele satisfaz, né? Desse lado aqui você tem um objeto que é simétrico em t barra t', do outro lado você vai ter que ter um objeto simétrico também, né? Eu tenho várias outras maneiras de ver que eles são simétricos, né? Então, quando você deriva um, mantém o outro, e deriva o outro, mantém um, usa a simetria do g, você vai ter 2 vezes, que vai cancelar esse 2 aqui, é integral num dos argumentos do g do outro argumento t', né? Então você tem isso aqui. O x clássico também, que falta integral, t barra, mais isso vai estar cortado, integral dt barra, dt', delta de t barra menos t', g de t barra t', f de t'. Estou fazendo rápido aqui, mas você pode derivar esse, manter esse, depois mantém esse, deriva esse. Observa a simetria do g que você vai ver que você chega no mesmo resultado, né? Tudo isso vezes o g0. xt, x0 que é 0. Em f igual a 0. Se fosse para calcular f igual a 0 agora, né, sem calcular as outras 3 derivadas, sobrava só esse termo aqui. Esse termo aqui vai embora, porque depende de f, né? Aqui, faltou escrever o exponencial, né? Exponencial do que eu chamei xf mais fgf vezes o g0 em f igual a 0. Vamos fazer mais uma, né? Mais uma derivada em g0 xt x0 t0 mais até cortado sobre o cubo lambda integral dt de adf dt ao quadrado. E agora vamos derivar esse cara todo aqui, né? Deriva este e mantém esse, depois mantém esse e deriva esse, tá certo? Então olha só, quando eu derivar esse primeiro termo não contribui, o segundo termo é que vai contribuir com a derivada do f de t', né, em relação a t'. Então você vai terminar com g de t',
né? Sem integral nenhuma, sem mais nada. Você vai terminar com isso, vai ficar cortado G de T vezes a exponencial de xf mais fgf. Né? E quando você mantiver isso e derivar isso, você vai terminar com esse cara de novo. Né? Vou fazer assim, esse cara ao quadrado, exponencial de xf mais fgf. Né? G0, xt, x0, t0. Bom, não estou a fim de avançar mais nisso, não, porque a paciência tem limite, né? De todo mundo, inclusive a minha. Né? Mas você já tiver uma amostra grátis de como é que funciona a história, né? Quer dizer, você vai continuar com a próxima derivada funcional, etc. e tal, vai coletar o seu problema é derivar, né? Não é mais do que isso. Né? Não tem mais nada de integral funcional para ser feito. Tá certo? A integral funcional que tinha que ser feita foi feita aqui atrás. É esse aqui, o GF. Esse cara. Né? A outra integral funcional, do modelo mais complicado, está sendo expressa com uma ação do operador que envolve só derivadas funcionais sobre aquele funcional que está lá. Calculado em f igual a 0. Né? Então, o resultado final dessa história vai ser o quê? Vai ser uma função de x clássico, tá certo? Essa é a função dessa função x clássico, provavelmente calculada em t-til, e mais desse g de t-til e outros t's aí que vem aparecendo pedaço. Né? Essa é uma função desses caras que estão aí. Vezes tudo isso multiplicando G0. Então vai ter um fator, tá certo? Multiplicando G0 no final da história. Que pode ser calculado ordem por ordem em teoria de perturbações. Isso aqui é autenticamente teoria de perturbações. Essa primeira ordem lambda, se você incluir o segundo termo daqui, você vai ter um lambda 2, depois lambda 3, lambda 4, assim por diante. Você calculou o operador de evolução temporal em série de potências em lambda. Como o operador de evolução temporal está relacionado, né, com todas as propriedades físicas que te interessam no seu sistema, implicitamente, você também calculou os autovalores e autovetores da hamiltoniana em qualquer ordem lambda que você queira. É só você fazer a expansão do resultado final e coletar as potências de lambda que você precisa. Certo? Eu diria que é mais fácil você fazer, né, assim, algébrica que a gente falou, fazer teoria de perturbações independentes do tempo, que você chega mais rápido no resultado. Mas esse é outro caminho. Né, que você tem. O importante aqui é o que eu estava dizendo antes. Né, é que todo problema de definição da medida, de singularidades, todo problema de ambiguidades, de matemáticas, etc., ele está contido, né, no problema livre, tá certo? Está contido no cara que a gente acabou de calculou na aula passada, que é o propagador por oscilador harmônico forçado. Se a gente conseguiu fazer essa conta direitinho, sem problema, sem ambiguidade, o resto das contas que a gente for fazer também não vai ter ambiguidade. Pelo menos desde o ponto de vista de teoria de perturbações. Certo? Claro que existe algo mais no universo além da teoria de perturbações. Né? Perturbações humildemente só o que nós sabemos fazer, né? Assim, mais ou menos bem, sistematicamente. Mas você tem outras coisas e tem outros métodos, né, de approach, né, dos fenômenos físicos, além da teoria de perturbações. Uma das vantagens da integral funcional é que, depois que você olha para essa forma daqui, da integral funcional, essa é uma técnica para você fazer essa conta, mas existem outras técnicas que você vai poder desenvolver, que a gente vai poder olhar para elas também. Né? Outras técnicas que não são sugeridas usualmente dentro da formulação canônica. Né? A integral funcional é uma bela ferramenta
para você fazer outros tipos de aproximação além da aproximação perturbativa, né? Para um problema físico, para uma situação física que você queira. Certo? Então isso aqui é uma espécie de rescaldo, né, da aula passada, né? E o ponto que eu queria entrar realmente hoje era na questão das simetrias, né? Tipicamente, como é que a gente trata simetrias, né, na mecânica quântica, né? A gente tem duas coisas essenciais que a gente tem que garantir, né, na mecânica quântica, formulação canônica. Primeiro, é o teorema de Wigner, né? O teorema de Wigner diz o seguinte, que se você tem uma simetria de um determinado sistema físico, né, essa operação de simetria, ela tem que ser representada no espaço de Hilbert por meio de um operador unitário ou de um operador anti-unitário. Tá certo? Então, primeiro, é bom entender o que o Wigner definiu como simetria, né? Então, uma simetria é a ação de um certo operador linear, a ação de um certo operador globalmente sobre o espaço de Hilbert, ou seja, o mesmo operador age sobre todos os vetores do espaço, tá? De maneira que as amplitudes de probabilidade, de maneira que as probabilidades permaneçam inalteradas. O que a gente mede na mecânica quântica, né? Essencialmente, né, em geral, que às vezes não, de uma maneira geral, o que a gente mede são probabilidades, né? Você tem um estado que você vai medir uma certa grandeza física, você mede agora, dá uma coisa, mede dali a pouco, dá outra coisa, você não sabe o que vai dar, né? Em geral, a menos que você esteja num alto estado, aí tudo bem, né? Mas em geral você não sabe o que vai dar. Então, o que você faz? Você conta o número de vezes em que ocorreu uma coisa, o número de vezes que ocorreu a outra, o número de vezes que ocorreu a outra, e o que você está medindo de fato, se você fizer um número grande de medidas, é a probabilidade de você obter cada uma dessas saídas que estão aí. Então, as quantidades fisicamente mensuráveis são as probabilidades, né? Então, a definição de operação de simetria por parte do Wigner é qualquer coisa que você faça dentro do espaço de Hilbert, alguma correspondência que leve globalmente os seus cats em outros cats que se linkam, tá certo? De tal maneira que as probabilidades não se alterem, tá certo? Definindo isso como simetria, né, o Wigner foi capaz de provar que toda e qualquer operação de simetria era representada por um operador unitário ou anti-unitário atuando no espaço de Hilbert. E linear, unitário e linear ou anti-unitário e antilinear, atuando no espaço de Hilbert. Certo? Esse é um teorema fantástico, né? É muito fácil você provar a volta dele. Se você tiver um operador unitário ou anti-unitário, atuando globalmente no espaço de Hilbert, né? O que você tem é isso daqui, né? Então, sei lá, um outro vetor, como o operador atua globalmente, né? Também vai ter essa ação que está aqui. Então, quando você fizer, o resultado vai ser e como o operador é unitário, né? Particularizando os unitários, o resultado aqui vai ser φ de 5 e, portanto, módulo ao quadrado disso continua sendo módulo ao quadrado disso. No caso dos anti-unitários, né? O que você vai ver é que isso daqui vai terminar dando psi-φ. Mas como é o módulo ao quadrado que interessa, a probabilidade vai ser da mesma maneira, né? Então a volta do teorema é instantânea, né? Mas a ida do teorema é uma lenha. A lenha tremenda, né?
E para vocês terem uma ideia, em 1998, né, que saiu o livro do Weinberg, né, o próprio Weinberg encontrou uma falha no teorema e corrigiu e colocou lá no livro dele, tá certo? Correção desse teorema. Deve ser de 1930 e poucos, alguma coisa assim. Professor, o senhor disse que os assimétricos são, no texto do senhor disse que as simetrias discretas que estão sendo usadas com o operador antisimétrico. Falei o que aonde? As simetrias, você falou que as simetrias discretas que geralmente são usadas, Você tem certeza que eu falei isso nesse curso, cara? Simetrias discretas? No texto do senhor. Que texto? O senhor passou para gente. Mas não de quântica. Métodos, aquele match 2, foi o primeiro texto que você passou. Ah, tá, é que eu passei tá certo, eu passei um texto que eu uso, né, no outro curso, Métodos Teóricos, tá certo. Aí lá eu estou querendo falar do grupo de Lorentz, né, completo. E para falar do grupo de Lorentz completo, você tem que falar do grupo de Lorentz próprio e ortógono, só as transformações próprias e ortógonas, quer dizer, a parte que é conexa com a identidade, que é contínua, e essa parte é representada por transformações unitárias. E você precisa falar de mais duas transformações de Lorentz específicas, a paridade e a reversão temporal. São transformações discretas, elas não estão relacionadas, conectadas continuamente com a identidade, estão em outros componentes do grupo de Lorentz. No caso da paridade, ela ainda é representada por operador unitário, mas a reversão temporal é representada por operador anti-unitário. Tá? Um exemplo, né, desse teorema de Wigner. Né? Então, essa é a primeira parte do que usualmente se requer quando a gente fala de uma simetria na mecânica quântica. Né? A segunda parte é dizer o seguinte, tá bom, isso que você está falando, você está se referindo a uma fotografia do sistema, que você está tirando num certo tempo inteiro. Mas será que a evolução dinâmica do sistema respeita essa simetria? Em outras palavras, se antes de eu considerar a evolução do sistema, eu faço a operação de simetria e depois evoluo, eu vou chegar no mesmo lugar que eu chegaria se primeiro eu evoluísse e depois fizesse a operação de simetria? Se eu não chegar, isso não é uma simetria do sistema. Tá certo? Porque pela pura evolução dinâmica do sistema, eu posso distinguir a situação de ter feito a operação de não ter feito a operação. Tá certo? Então, essa segunda condição de ser compatível com a evolução dinâmica do sistema é usualmente, né, escrita como que o comutador do gerador dessa simetria com o hamiltoniano é zero. Tá certo? Ou seja, o hamiltoniano comuta com o indivíduo que gera a sua simetria. Né? Então, por exemplo, se você tem simetria por translações temporais, né? Translações espaciais, desculpa, temporais é trivial demais. Né? Simetria por translações espaciais. Você faz quem gera as translações espaciais? Né? O gerador, você pode ver do ponto de vista da mecânica clássica primeiro. Né? Lá na mecânica clássica, você tiver uma translação é uma transformação canônica cuja função geratriz é o momento. Né? Se você translada isso para a mecânica quântica, você vai ter o operador de momento sendo o gerador de translações. Conclusão: o operador de momento tem que comutar com o hamiltoniano, se você deve ter equivariância translacional. Conclusão 2:
Se o operador de momento comuta com o newtoniano, o momento é uma quantidade conservada pela evolução dinâmica do sistema. Certo? Vamos dar outro exemplo. Rotações. Né? Quem são os geradores de rotações, né? Lá na mecânica clássica? Os geradores de rotações são os três momentos angulares, né? Os três componentes de momento angular. Então, esses caras aqui geram as rotações. Conclusão: se o meu sistema possui simetria de rotações, o momento angular tem que comutar com o newtoniano. Certo? Conclusão 2. O momento angular é uma quantidade conservada. Né? Todas as três componentes do momento angular são conservadas, né? Pela evolução temporal. Né? Então, a gente vê aí que tem, na mecânica quântica, né, uma conexão, né, entre o que a gente chama de simetrias e quantidades conservadas. Professor, isso que você está falando, na verdade, é uma aplicação do teorema de Noether, né? Sim, vou falar do teorema de Noether daqui a pouco. Eu queria perguntar se tinha um equivalente em mecânica quântica para os operadores. Vou falar exatamente disso. Né? Aliás, vou começar a falar hoje exatamente disso. Eu não vou terminar ainda não. Né? Mas a resposta é sim, tem equivalente, né, na mecânica quântica. Então, na mecânica quântica, desse jeito, tipo assim, a gente está mais acostumado com isso na mecânica quântica do que na mecânica clássica. Mas como o Gabriel disse, na mecânica clássica isso já acontece, tá certo? É uma das coisas que eu quero mostrar para vocês agora, rapidamente, que se você tem simetrias contínuas, né, do seu sistema, se você tem um sistema lagrangiano, naturalmente, e tem simetrias contínuas, você vai ter quantidades conservadas no tempo em função dessas simetrias, tá certo? Eu vou falar disso para vocês no âmbito da mecânica clássica e depois nós vamos começar nessa aula e terminar provavelmente na próxima, de generalizar isso para a mecânica quântica através das integrais de trajetória, certo? Sem ser através das integrais de trajetória, todo mundo já sabe, né? É isso que eu acabei de falar. Se o cara tem que ser uma simetria, o gerador tem que comutar com o newtoniano. Comutou com o newtoniano, o gerador é uma quantidade conservada, tá certo? Então, simetria, gerador, comuta com o newtoniano, quantidade conservada. Acabou, né? Isso aí está bem claro, essa dinâmica aí no âmbito da mecânica quântica. No âmbito da mecânica clássica, que não é usual, né? Pelo menos nos cursos de graduação, a gente ouviu falar disso, né? Então vamos falar sobre isso no âmbito da mecânica clássica, tá certo? Maravilha, vamos lá. Vamos começar com um caso mais fácil, né? Que é o que, vamos dizer assim, na teoria de campo seria chamado de simetria interna, né? Do seu sistema. Mas, no caso da mecânica clássica, isso inclui, né, exemplos importantes como a simetria por translações e simetria por rotações, né? Seria o seguinte: você imagina que você tem uma transformação das suas coordenadas, né, que infinitesimalmente falando, que vai discutir transformações contínuas também, tá certo? Portanto, continuamente conectadas com a identidade. Uma dessas transformações é sempre a identidade, correspondente a parâmetro igual a zero, tá certo? Então, eu vou me imaginar que a gente tem um conjunto de transformações desse tipo. Tá certo? Aqui eu tenho implicitamente uma soma sobre J, né?
vamos usar essa convenção, né, de que sempre que a gente tiver dois índices repetidos, a gente tem uma soma. Né? Isso economiza muito somatório escrito por aí, todo mundo afora. Né? Isso daqui é um xi mais delta xi, certo? Isso aqui você está vendo o seguinte, que são é um monte de parâmetros, né, que você tem para infinitesimais. Todos esses epsilon estão sendo considerados infinitesimais, parametrizando essa transformação que a gente está considerando aqui. Né? A hipótese que a gente vai fazer aqui é que a lagrangiana, né, ela seja um escalar. Né? Essa condição significa essencialmente o seguinte, né? Que o L x' i, x ponto i, t menos o L xi, x ponto i, t seja igual a zero. Né? Ou que, quando você faz a transformação no x, né? Você não enxerga a sua lagrangiana invariante, né? Perante essa transformação. Desculpa, escalar não. Escalar é um termo apropriado para outra situação. Isso aqui é uma lagrangiana invariante mesmo. Então você fez a transformação, comparou com o caso anterior, deu zero. Tá certo? Fez a subtração, deu zero. Bom, se eu tenho uma transformação infinitesimal para ser feita aí, né? Então eu posso dizer que o ΔL, né, tá certo? Que é zero, que é L menos L', né, ele vai ser dl dx ponto i delta dxi delta xi mais dl dx ponto i dlt de delta xi. Certo? Isso vem simplesmente você pegar e expandir isso aqui. Tá certo? Expandir esse cara em série de Taylor, guardar só os termos em primeira ordem, delta xi, né, e sobra isso que está aqui. Agora, esse segundo termo que está aqui, a gente faz um truque aqui com ele, né? Que é o usual. A gente diz que ele é ddt de dl dx ponto i delta xi menos ddt de dl dx ponto i vezes delta xi. Certo? Isso é uma integração por partes, com a diferença que a gente não está integrando nada. Certo? A gente está simplesmente usando a regra de Leibniz aqui a nosso favor. Esse termo que está aqui, mais esse termo que está aqui, nós vamos coletar, né? E vamos escrever assim, dl de xi menos ddt de dl dx ponto i delta xi mais ddt de dl dx ponto i delta xi. Tudo isso tem que dar zero. Né? Você observa que a gente simplesmente impôs que essa função, a lagrangiana, tá certo? Fosse invariante. Mais nada. A gente falou, olha, a lagrangiana é invariante. Sei lá que função que é a lagrangiana, a gente falou, ela é invariante. Né? Mas agora eu posso particularizar essa identidade que eu obtive, que vale para qualquer xi de t, tá certo? Qualquer conjunto x1, x2, x3, por exemplo, de t. Eu posso particularizar isso aqui para x clássico, ou seja, a trajetória clássica que a partícula efetivamente segue. Tá certo? Observe que isso aqui não é obrigado a ser zero para qualquer trajetória que você tem. Né? Isso aqui só é zero se você fizer xi igual a xi clássico.
Né? Então, fazendo isso, quer dizer, calculando isso tudo em x clássico, e aqui também, esse cara fica zero, você imediatamente chega à conclusão que tem um conjunto de coisas que são conservadas. Tá certo? Se a gente só substituir o ΔXi ali, né? Isso aqui, estou supondo que esses epsilon não são função de x, toda a dependência de x eu trouxe para cá, né? Então vou ter o seguinte, epsilon ij ddt de dl dx ponto i clássico, né? Fj de x clássico igual a zero. Esses FJ são funções que eu conheço, elas definem a minha simetria, tá certo? Os epsilon são parâmetros arbitrários, ok, sem problema. Então, eu vou ter tantas leis de conservação aqui, quantos parâmetros epsilon e j eu tiver. Tá certo? A rigor eu poderia ter colocado aqui uma coisa assim, epsilon i alfa, f alfa. Vamos fazer isso. Né? Epsilon i alfa, f alfa. Com o i variando de 1 até o número de coordenadas generalizadas que eu tiver, se for 3, né? Se fosse x1, x2, x3 é 3, e o alfa variando do jeito que eu achar melhor. Né? Então, isso é uma matriz, não é uma matriz quadrada, não é uma matriz genérica, é só contar quantos elementos independentes nessa matriz genérica eu tenho. Né? Por exemplo, se eu tiver 3 graus de liberdade, x1, x2, x3, o i varia de 1 a 3 e o alfa varia de 1 a n. Então eu tenho 3n, né, parâmetros desse tipo, epsilon e alfa. Aqui eu também tenho um cara indexado por i alfa. Tá certo? Então, quantos parâmetros desses eu tiver, quantas quantidades eu terei sendo conservadas aqui também. Uma para cada parâmetro, independente. Né? Ok? O exemplo mais óbvio, né, que a gente pode colocar aqui, né, um exemplo particular mesmo, é o das translações. Né? No caso das translações, então você tem que o seu xi, né, é xi mais epsilon i. Os seus f's, né, todos se resumem a um só, certo? Igual a 1, né, e o seu parâmetro, né, que você tem é o epsilon i. Então todos os f's aqui, esse inicial alfa some, o que você tem? Você tem que ddt de dl dx ponto i clássico igual a zero. Mas quem que é esse objeto que está aqui? É o momento, né, canonicamente conjugado à coordenada xi. Tá certo? Então, se você tem invariância por translações, você tem conservação dessa quantidade, dl dx ponto i clássico. Você veja que aqui a gente está falando de x, y, z por simplicidade. Mas eu poderia estar falando de r θ φ, né? Ou de qualquer coordenada generalizada que eu tivesse interessado. Nesse caso, o que apareceria aqui seria o momento canonicamente conjugado à coordenada generalizada que eu estaria trabalhando. Tudo isso vale se eu trocar x por q, né? Por exemplo, qi. Né? Tá certo? Então, a conservação do momento, né, na mecânica clássica, né, é uma função de você ter
invariância translacional no âmbito da sua lagrangiana. Tá certo? Fica parecendo que a invariância translacional é um negócio muito restrito, né? Por quê? Porque se você tem uma partícula num potencial, acabou a invariância translacional, né? O potencial é V de x. Se eu trocar x por x mais a, essa posição x mais a está sujeita a um potencial diferente do que a posição x, né? Então tem física diferente, em lugares diferentes, né? Então uma partícula num potencial decididamente não é um caso de invariância translacional. A melhor medida disso é a segunda lei de Newton, que diz que dpi dt não é zero, mas é Fi. Tá certo? Então não tem invariância translacional numa situação dessa. Mas se eu tenho um sistema de partículas onde o potencial depende apenas da diferença das posições entre essas partículas, as posições relativas dessas partículas, então se eu trocar x por x mais a, né, um potencial que dependa, né, v de xi a menos xi b, né, um potencial que dependa de coisas desse tipo, a e b são índices de partículas e são os índices para cada posição, né? Se eu trocar x e a por x barra e a, que é x e a mais epsilon i, né? X barra e b você troca igualzinho, você está fazendo isso para todo referencial que você tem, para o seu referencial inteiro. Então é claro que essa situação que está aqui é tal que x barra e a menos x barra e b é igual a x e a menos x e b. Né? E se o potencial é função apenas dessa diferença, então seu potencial é invariante translacional, sim. Né? Se o potencial é invariante translacional, a energia cinética é invariante translacional também, porque a energia cinética é somatório em A de um meio de, vamos supor, MA x ponto AI ao quadrado. X ponto A ao quadrado. X ponto AI, x ponto AI. Né? Aí, né? Então, se você pegar e fizer essa translação com epsilon i rígido, x ponto AI barra vai ser x ponto AI. Portanto, a energia cinética também vai ser translacional. Certo? Resultado, você vai ter o momento total do sistema de partículas conservado. Você não vai ter conservação do momento de uma partícula, mas você vai ter conservação do momento do sistema total. Tá certo? Então, se uma partícula tiver o momentum dela variado, isso acontece às custas de outra partícula ter o seu momentum variado na mesma proporção. Tá certo? Isso tudo é para lá de conhecido. A novidade aqui é a conexão com a invariância. Tá certo? A conservação de momento, né, ou de outras quantidades, ela está conectada com a conservação, com a invariância do seu sistema perante transformações de simetria. Aqui o que apareceu é o seguinte: tem uma transformação de simetria parametrizada por, sei lá, 3n parâmetros, tem 3n leis de conservação. Tá certo? 3n leis de conservação. Maravilha. Bom, mas não são só essas as transformações de simetria que existem por aí, né? Tem simetrias mais chatinhas um pouco. São simetrias que não são simetrias do Lagrangiano, mas são simetrias da ação. Tá certo? São simetrias da ação. Nesse caso, você chama esse tipo de simetria, na teoria de campo, você chama de espaço temporal. Nesse caso aqui, a gente chamaria de temporal, por isso simplesmente, porque os únicos parâmetros que a gente tem para indexar essas simetrias o único parâmetro é o tempo. Né? Então vamos pensar num tipo de transformação de simetria desse tipo.
só um subtítulo, né? Simetrias internas. E aqui a gente fala de simetrias espaço-temporais. Certo? Então a gente vai considerar uma transformação desse tipo, né? T' é igual a T mais epsilon vezes G de T. Essa é a transformação mais geral que eu posso pensar, infinitesimalmente falando, para o tempo. Tá certo? Isso não é uma translação temporal. Seria uma translação temporal se o G de T fosse 1. Né? Com um G de T arbitrário, isso é uma mudança geral do parâmetro T, uma reparametrização. Tá certo? Então, a hipótese, mais uma vez, que nós vamos fazer, né, é que as coordenadas e o lagrangiano são escalares. Certo? Tanto as coordenadas quanto o lagrangiano são escalares. Significa, sim, agora que eu estou considerando x'I de T' igual a xi de T. Isso é a definição do escalar, né? Quando eu mudo o argumento dele, ele muda também para compensar e para continuar tudo igual. Né? Então, se eu tenho esse cara sendo um escalar, né, eu vou ter o seguinte, né, o x'I aí tem uma transformação infinitesimal desse cara, né, isso vai ser peraí, vou usar essa regra que está aqui em cima nessa forma, tá certo? X'I de T' menos xi de T igual a 0. E aqui eu vou somar e subtrair duas coisas, x'I de T, x'I de T, menos xi de T. Isso continua dando 0. Né? Agora eu vou expandir esse primeiro cara que está aqui, eu vou ficar com x'I de T mais epsilon G de T x ponto linha I de T, né? Menos tarará, né? Menos x'I de T mais x'I de T menos xi de T. Isso daqui eu vou chamar de delta xi de T. Isso significa a variação da forma funcional do x por meio dessa transformação. Quer dizer, eu sei que a forma funcional do x varia quando eu mudo, mas aqui eu estou dizendo que eu posso calcular exatamente quem é essa variação dessa forma funcional. Né? Então, aqui sobrou x'I de T mais xi de T, isso é o delta xi de T, e o resultado disso tudo é igual a 0. Esse cara aqui cancela com esse, e o que aconteceu aqui que eu posso, eu acabei de calcular, né? Deixa eu falar mais uma coisa. Eu tenho x ponto linha aí, né, de T. Eu posso substituir esse x ponto linha aí de T por xi de T. Porque eu tenho um epsilon aqui na frente. Como eu estou expandindo tudo em primeira ordem epsilon, se eu pegar o x' e expandir em primeira ordem epsilon, a diferença entre x' e x vai ser um termo de ordem epsilon. Tem um epsilon aqui na frente, em primeira ordem, os dois coincidem. Tá certo? Então aqui a conclusão que eu chego é que o delta xi de T é igual a menos epsilon G de T
x ponto linha I de T. Linha não. Acabei de falar esse monte de coisa para tirar a linha. E isso aqui é o menos delta T, x ponto I de T. Então isso daí é uma lei de transformação de um escalar. Tá certo? Eu estou dizendo que as coordenadas e o lagrangiano são escalares. Então, a variação de forma que um escalar sofre perante uma transformação sob a qual ele é escalar é sempre desse tipo. Certo? A lagrangiana é um escalar. Então, a lagrangiana vai sofrer a mesma variação de forma. Você vai ter o seguinte, L' de T' menos L de T. Aqui quando eu escrevo L' de T', é L' de X' de T', etc, etc. Né? Isso aqui é igual a zero, por hipótese. Né? Portanto, o meu delta L, né, de T, ele também é menos delta T dL dt. Que nem o que eu encontrei ali, igualzinho. Maravilha. Então, se eu estiver considerando a ação, né, eu tenho mais uma fonte de variação quando eu faço essa mudança de parametrização, que é a medida, dt, tá certo? Tipicamente eu tenho dt', né, é igual a dt', dt, dt. Né? E o dt' dt é 1 mais ddt da delta de t vezes dt. Certo? Agora eu vou juntar todas essas informações aí, né, na seguinte afirmação, né? 0 é igual à variação total da ação. Certo? A ação integral em dt do L, né? Etc e tal. Então eu vou dizer o seguinte, que eu tenho integral de T1' a T2', dt' do L de x', x ponto linha. Aqui eu tenho que escrever x ponto, xi linha, x ponto i linha. Estou justamente omitindo isso, porque acho que não tem prejuízo. Né? Menos a integral de T1 a T2 dt do L de x ponto, né? Isso aí tem que dar zero. Tá certo? Então, daí, é só substituir os ingredientes que eu tinha lá. Daqui para cá é uma mudança de variáveis. A mudança de variáveis que eu fiz, eu desfaço. Então, eu vou voltar com os meus limites de integração para T1 e T2, né? Como eu tinha antes. Desfazendo a minha mudança de limite de integração, eu tenho que incluir o jacobiano aqui, tá certo? Então, eu vou ficar com dt 1 mais ddt de delta t. Né? O lagrangiano, né, ele vai virar o seguinte, né? E a gente precisa de mais um negocinho aqui. Eu vou dizer que L' de T' é igual a L' de T' menos L' de T mais L de T, que é igual ao L' de T mais o delta L de T. Certo? Então aqui eu ganho com isso
a possibilidade de escrever o L de x' de t e não de t', x ponto linha de t, né? Mais delta L, que foi o que eu acabei de calcular ali, menos, né, delta t dl dt. Perdão, que é menos delta L, né? Que é L' de t mais L de t. Então isso aqui é menos o delta L. Então vai aparecer menos delta L. Então isso tudo aqui é esse primeiro pedaço, né? A ação que fala transformada. Eu estou subtraindo da ação original sem ter nada transformado. Okay? Isso tudo aqui tem que dar zero. Foi de onde eu parti. Tá? Bom, agora o que eu tenho aqui vai ser o L de x' menos o L de x. Tá certo? Isso é o delta L, a variação de forma da Lagrangiana. Variação de forma da Lagrangiana a gente já calculou anteriormente, né? Quando a gente falou de simetrias internas, né? Lá a gente tinha exatamente isso, não sei se vocês se lembram. L de x' menos L de x. A gente fez essa conta em geral, né? Então, isso aí dava o seguinte. L de x' menos L de x, o que a gente tinha era isso aqui. dl dx i menos ddt dl dx ponto i, tudo isso vezes o delta xi mais ddt de dl dx ponto i delta xi, tudo isso dando zero, ainda não estou escrevendo zero, né? Ah, perdão, faltou o delta L, menos delta L está aqui, o delta L eu já vou substituir por menos delta T dl dt, portanto vai ficar delta T mais delta T dl dt. Tá? Então, olha só. Chegando, hein? Calma.